Mestre Jesus, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de aqui estar. Ao lado, mesmo que não fisicamente, de tantos amigos, tantas pessoas queridas, com o objetivo de aprender, com o objetivo de crescer, aprendendo uns com os outros, aprendendo com os teus ensinamentos. Obrigada, Mestre, mais uma vez, que assim seja. Bom, boa noite novamente. Hoje a gente vai continuar a falar sobre os ensinamentos de Jesus com mais uma parábola. E diferente da parábola anterior, que foi a parábola do filho pródigo, né, que é uma parábola que todos, né, em geral conhecem, essa parábola de hoje algumas pessoas não conhecem. Primeiro porque ela não está presente, como muitas vezes a gente vê no Evangelho, nos 3 livros. Muitas passagens dentro da Bíblia você encontra tanto em Mateus quanto em Lucas, às vezes em Marcos, até João, dependendo. Nesse caso, somente em Mateus nós encontramos essa parábola e ela não é tão falada, não é tão, né, conversada, né, no meio geral entre nós, como as outras parábolas, como, né, o exemplo do filho pródigo que a gente conversou na semana passada. Porque hoje a gente vai falar da parábola do... Cadê? Deixa eu só pegar para falar direitinho o capítulo. A parábola do credor incompassivo, que está em Mateus 18, 23, 35. Apesar dessa parábola, ela começar em Mateus, no capítulo 18, no versículo 23, eu vou começar a falar dela no 21, porque existe um trechinho antes da parábola em si que, né, dá uma introdução, e essa passagem sim vocês conhecem, né? Porque já no versículo 21 começa falando o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E continuando, Jesus disse: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade em dinheiro. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que este servo, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se adiante deste senhor e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida, deixando-o ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe também devia dinheiro, um valor menor, mas também devia dinheiro. Este servo agarrou então o devedor e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você, ao Senhor. Mas ele não quis saber. Saiu, mandou lançar à prisão o devedor até que ele pagasse a sua dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido a mesma misericórdia com o seu conservo que eu tive com você? Irado, o Senhor entregou o servo aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus termina dizendo: Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bom, resumindo então, o que a gente tem nesta parábola? Deus na posição daquele que perdoa
os devedores, quando os devedores lhe pedem perdão, se mostram arrependidos, dizem que vão mudar. E, comovido com esse pedido, Deus perdoa. Só que estes que pedem perdão, muitas vezes fazem o mesmo que foi descrito na parábola, que pedem perdão, são perdoados, ficam felizes ao serem perdoados, mas não conseguem perdoar o seu próprio irmão. O grande ensinamento dessa parábola, né? Não existe só um ensinamento, mas o grande ensinamento está justamente aí. O fato de nós querermos muito algo para nós, implorarmos algo para nós, de certa forma, conseguimos enxergar o valor que isso tem para nós, mas temos uma grande dificuldade de replicar isso para com os nossos irmãos. Todos nós aqui já pedimos perdão a Deus, em algum momento da vida. Todos nós aqui já pedimos perdão a alguém, não necessariamente a Deus, mas já pedimos perdão a um irmão, a um amigo, à mãe, ao pai. E o objetivo que todos nós tínhamos quando pedimos o perdão foi ser perdoado. E quando fomos perdoados, ficamos felizes. Mas temos uma grande dificuldade em perdoar. Nós sabemos o valor, pelo menos acreditamos que sabemos o valor de receber o perdão. Mas ainda não conseguimos reconhecer o valor de dar o perdão. E desejamos para nós algo que não conseguimos oferecer ao próximo, que é o perdão e o respeito. Eu não vou dizer, não vou generalizar e dizer que sempre é por isso, mas muitas vezes a nossa grande dificuldade em conseguir dar este perdão é porque nós não conseguimos compreender o que efetivamente o perdão significa. E enquanto nós não conseguimos compreender o que o perdão significa, tanto para aquele que pede quanto para aquele que recebe, efetivamente vai ser muito difícil nós perdoarmos o nosso irmão e nos perdoar. Pedir perdão, eu não vou dizer que é fácil, porque muitas vezes é difícil dado ao orgulho, mas pedir perdão é muito mais simples para a maioria de nós do que perdoar. E justamente pelo fato de não conseguirmos compreender o que este perdão significa, é que nós temos essa dificuldade. Então, o que seria o perdão? Para a maioria de nós, o objetivo ao pedir o perdão é ser perdoado. E mesmo que, nós que estamos aqui agora, não admitamos, na maioria das vezes, quando nós pedimos o perdão, o que nós queremos de verdade é nos livrar das consequências das nossas ações. Vamos colocar a mão na consciência. Muitas vezes, quando nós pedimos o perdão, não necessariamente nós nos arrependemos do que fizemos, mas nós não queremos as consequências das ações equivocadas que nós fizemos. Como uma criança que quebra um vaso porque está brincando dentro de casa e pede perdão à mãe, não porque se arrepende de ter brincado dentro de casa, mas porque não quer ser punido, não quer ficar de castigo. Mas será que é esse o real significado do perdão? Na verdade, não. Primeiro, o perdão, pedir perdão e ser perdoado, não significa estar livre das consequências das nossas ações. Mesmo que nós,
nos coloquemos à disposição para pedir o perdão, mesmo que sejamos perdoados, as consequências das nossas ações continuarão existindo. Algumas consequências podem ser amenizadas quando pedimos o perdão? Obviamente que sim. Obviamente, algumas consequências podem ser amenizadas, mas elas não deixarão de existir. Por quê? Porque nós precisamos delas. Porque são as consequências das nossas ações que nos fazem aprender. É com as consequências das nossas escolhas que nós aprendemos a fazer escolhas melhores. Então, nós precisamos que essas consequências existam. Isso é uma lei natural, é uma lei divina. Isso é ação e reação. Não tem para onde fugir. Então, pedir o perdão na esperança de que, pedindo o perdão, você vai se livrar das consequências das suas ações, eu vou dizer que é um caminho equivocado. Fala, Charles. Eu lembrei com essa passagem, você falando dela, da oração de São Francisco, quando diz que saibamos perdoar, assim, que saibamos perdoar, e do Pai Nosso, que diz também perdoar, perdoar assim como nós perdoamos. Me parece que a medida do perdão está em nós e não no outro. E que isso que você está falando de ser o perdão não apaga o que nós fizemos, mas ele ajuda a gente a aprender com o que nós fizemos. Porque esse servo que você falou, ele foi perdoado. Mas como ele não teve a consequência do seu débito, ele não soube perdoar o outro, né? Talvez essa consequência nos ajude a aprender a perdoar. Sem ela, como é que a gente vai saber o que o outro está sentindo? Então, no momento evolutivo em que nós estamos, algumas consequências mais intensas, mais drásticas, ainda se fazem necessárias. Então, eu espero que chegue um momento em que nós possamos pedir o perdão pelas nossas ações e efetivamente as consequências sejam muito mais brandas. Por quê? Porque nós não necessitaremos de consequências tão pesadas para conseguirmos aprender. Nós não necessitaremos tanto da dor para conseguir aprender. Mas realmente, o que você colocou, Charles, é perfeito e é justamente sobre isso que eu vou falar. Que o perdão, quando eu peço e quando eu recebo, ele é para mim. Obviamente, o perdão, pedir perdão, existe o benefício ao outro, mas a raiz do pedir perdão é um benefício próprio. Então, se pedir perdão não me livrará das consequências das minhas ações, para que eu tenho que pedir perdão? Eu diria, e aí lembre-se, isso é opinião minha, eu diria que ao pedir perdão, independente se vamos ser perdoados ou não pelo outro, quando nós pedimos perdão, nós começamos a trabalhar o auto-perdão. Quando nós pedimos perdão ao outro, nós começamos a nos aceitar como seres falíveis ainda. Nós admitimos que erramos, porque ainda não sabemos tudo. O pedir perdão trabalha o meu orgulho e a minha vaidade. O pedir perdão me faz enxergar que eu ainda tenho muito a aprender. E com isso me permite me abrir a esse aprendizado. Então, quando eu peço perdão ao outro, eu começo a me abrir para aprender com os meus equívocos. Eu começo a enxergar a possibilidade de, mesmo um ser falível, eu ainda tenho a capacidade de mudar. Porque hoje eu consigo pedir perdão, ontem eu não conseguia.
Então, pedir perdão é um benefício para o meu crescimento. Receber o perdão é lucro, porque não é o objetivo principal. Então, quando eu erro com Charles, por exemplo, e peço perdão a ele, ao pedir perdão de verdade, de coração, mesmo que ele não me perdoe, eu estou ganhando com isso. Porque eu estou reconhecendo que eu errei. Eu estou reconhecendo de que eu preciso mudar. E isso vai me fazer abrir os olhos para enxergar as oportunidades para essa mudança. Mas isso tem que ser de coração. Na parábola, nós vimos que esse pedido de perdão, ele não foi de coração. Eu diria que aquele pedido de perdão que a gente vê na parábola, na verdade, é o que a gente usa como justificativa. Ah, eu fiz isso por causa disso, mas eu vou resolver. Mas é de coração. Porque quando é de coração, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma. E é esse pedido de perdão de coração que a gente tem que trabalhar. Eu consigo? Talvez não. Mas é me colocando à disposição de pedir que eu vou começar a aprender a fazer. Fala, Charles. E quando você for levantar a mão, põe fora do seu rosto, porque às vezes eu não vejo. Você falando dessa questão, me faz fazer um paralelo do texto bíblico com os momentos que a gente vive hoje, em que as pessoas elas se colocam como pedindo perdão e ao mesmo tempo elas acusam o outro que está do lado de ter feito isso e aquilo. E me parece que a questão de pedir perdão está realmente ligada nessa questão que você falou de autoconhecimento. Deu ser falível e deu ter o que aprender enxergando o outro. E aí vem a pergunta que eu te faço, né? Como fazer esse exercício nesse momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos só procurando reafirmar o que nós pensamos? Em que a contradição ou enxergar o outro ou as razões do outro passou a ser uma coisa que a sociedade não valoriza. Está todo mundo se fechando em fileiras para defender os seus próprios pensamentos e a gente está perdendo essa interação que é tão importante para a gente ver que o outro pode também ter razão do que está falando e o que eu fiz pode causar dano e machucar o outro e por isso eu não vou mais fazer porque eu respeito o outro assim como eu quero ser respeitado. Então, primeiro, antes de eu responder a sua pergunta, só vou tentar amenizar um pouquinho, né, que você pegou pesado. Às vezes, quando a gente vê, e aí eu não estou dizendo que o Charles está errado, né? A gente tem essa visão de que nós estamos nos isolando cada vez mais, né? Nos achando donos da verdade. E isso é uma visão que nós temos que realmente ela é real, nós estamos enxergando isso. Mas eu quero que vocês entendam que isso não quer dizer que a humanidade está se tornando, né, egoísta. Nós não estamos voltando no nosso processo evolutivo. Na verdade, o que nós enxergamos hoje é um resultado da evolução. Porque hoje nós estamos defendendo as nossas verdades com unhas e dentes, porque hoje nós temos a possibilidade de expressá-las. Até bem pouco tempo atrás, eu não podia falar o que eu pensava. Até bem pouco tempo atrás, poucas pessoas eram donas da verdade, entre aspas, e eu tinha, mesmo discordando, que abaixar a minha cabeça. A partir do momento em que nós vamos evoluindo enquanto sociedade e passamos a ter a possibilidade de nos expressar, nós passamos a não conseguir lidar muito bem com isso. E quando nós não conseguimos lidar com isso, eu posso me expressar, então eu quero me expressar e eu acabo, de certa forma, querendo provar que eu estou falando a verdade, que eu estou certo. Então, não é que eu estou
voltando na minha evolução, eu estou só aprendendo a lidar com o passo evolutivo que eu dei. E este momento é maravilhoso, como o Charles falou, isso é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. Porque eu tenho agora a possibilidade de aprender a lidar com isso. E como que eu vou fazer isso? Praticando. Eu já tive, Marcelo. Praticando. E praticando da forma como eu sei. Então, se eu ainda não sei pedir perdão de coração, eu vou pedir perdão do jeito que eu sei pedir. Mas eu vou refletir sobre esse meu pedido. Eu vou refletir qual é o meu objetivo por trás desse meu pedido. Eu realmente estou pedindo perdão porque eu me arrependi do que eu fiz? Ou será que eu só estou querendo justificar e ficar bem com o meu amigo? É o autoconhecimento, é a autoanálise. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que ficar nos vigiando o tempo todo e nem nos cobrando excessivamente ou nos culpando. Não é isso. Mas é nos observar. É analisar as nossas ações para entender o que efetivamente nos levou a agir assim. Então, é praticar o perdão. Eu vou pedir perdão. Talvez não seja de todo o coração, mas eu acho que eu tenho que pedir. Peça. Mas pense sobre isso. Não espere ser um ser perfeito para praticar perfeição, porque isso nunca vai acontecer. Um ser perfeito, ele só se torna perfeito quando ele pratica para se tornar perfeito. Então, nós ainda vamos ter que trabalhar da forma como a gente sabe. Então, mesmo eu ainda querendo provar a minha verdade para o mundo, se eu, com a minha verdade, eu machuquei alguém e eu acho que talvez eu devesse pedir o perdão para não piorar a situação, peça, mas analise. Será que precisava eu agir assim? Será que eu não posso fazer de uma outra forma? Então, é a prática diária e a autoanálise. O autoconhecimento é a chave para resolver boa parte dos nossos problemas. Porque nos conhecendo, nós somos mais verdadeiros conosco e com aqueles que nos rodeiam. Tudo bem? Marcela. A Cristina vai fazer uma pergunta. Pode abrir, Cris, seu microfone, por favor. Cristina, pode falar. Deu uma tremedeira aqui que eu não achava o microfone. Gente, boa noite a todos. A minha pergunta, à medida que eu ia escrevendo, o Charles falou alguma coisa a respeito com relação à oração do Pai Nosso, que me fez lembrar também. Ele falou de São Francisco e depois falou a oração do Pai Nosso. À medida que nós pedimos, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, isso trata de um comportamento contraditório, considerando que nós somos carentes do perdão e da misericórdia do Pai diante das pessoas que ofendemos? Vamos lá, já que o Charles comentou sobre o Pai Nosso e você também, eu ia falar sobre o Pai Nosso. Porque... Desculpa. Não, sem problema nenhum. Fantástico. Já que o Charles já tinha comentado e você, vamos lá. Eu espero que depois do que eu vou falar agora, né, vocês não parem de rezar o Pai Nosso, por favor, tá? Mas se vocês repararem, muitos rezam o Pai Nosso sem perceber o que estão falando. E se efetivamente soubesse o significado de cada uma das frases, eu não diria que não faria a oração, mas pensaria um pouco mais sobre ela. Esse trecho específico do Pai Nosso, né, que pode ser perdoar as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebam que a frase diz o seguinte: Pai, me perdoa da mesma forma como eu perdoo o meu irmão. Repararam nisso? Perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido.
Então, se eu não perdoo meu irmão, eu estou dizendo a Deus, não precisa me perdoar. Já pararam para pensar nisso? Ali na frase não está dizendo me perdoe, independente se eu perdoo meu irmão. Não, está dizendo me perdoe na mesma medida que eu perdoo meu irmão. Esta frase do Pai Nosso resume toda a parábola. O que a parábola diz? Que nós deveríamos ofertar ao próximo aquilo que desejamos receber. Pedimos perdão a Deus e somos perdoados, mas somos incapazes de perdoar o próximo. E esse trecho do Pai Nosso diz: eu aceito somente aquilo que eu consigo dar para o meu irmão. Essa frase, eu, pelo menos pessoalmente, acredito que esse trecho do Pai Nosso é um dos mais intensos. Porque mostra o quanto nós ainda somos imaturos. Porque nem mesmo estamos prestando atenção na oração que fazemos. E aí eu me incluo no grupo. Por quê? Porque nós fazemos sem pensar que nós efetivamente não conseguimos oferecer ao próximo aquilo que desejamos para nós. E com essa frase do Pai Nosso, nós estamos dando aval para Deus para nos dar só aquilo que a gente consegue dar para o outro. É óbvio que Deus ouve essa frase e não leva muito em consideração, né? Por quê? A sabedoria e o amor divino é muito maior. E ele nos perdoa independente do quanto nós erramos com o próximo. Do quanto nós conseguimos ou não perdoar o próximo. Eu diria que Deus, na verdade, não nos perdoa. Deus não tem motivo para nos perdoar, porque ele não se ofende com as nossas ações. Às vezes nós achamos que ofendemos a Deus. Ele é muito maior do que tudo que nós imaginamos. Ele não se ofenderia com a nossa ignorância. Então, não é que ele nos perdoa, ele nem mesmo se sente na necessidade de nos perdoar. Mas é interessante nós avaliarmos, como a Cristina colocou esse trecho, para mostrar que nós precisamos praticar isso, porque seria o ideal. O ideal era nós fazermos com o outro aquilo que nós pedimos para que seja feito conosco. Mas nós ainda não conseguimos fazer. Então, no final da parábola, quando Jesus diz que o Pai é como este Senhor, obviamente, ele colocou um pouco mais de intensidade nessa parábola, porque era necessário naquele momento. Mas Deus não vai deixar de nos perdoar quando vê, né, quando perceber que nós não conseguimos perdoar o outro. Ele vai continuar agindo da mesma forma para conosco. Mas a parábola como foi colocada, e esse trecho do Pai Nosso, nos coloca para pensar. Eu não tenho que começar a praticar aquilo que eu tanto desejo para mim? Fala, Marcela. Eu estou sem óculos, vou chegar mais pertinho que eu olho um pouquinho. O perdão deve ser falado ou ele pode ser revelado? Tem o mesmo peso? Foi isso. Olha, cada caso é um caso, tá? Essa frase é repetida diariamente entre nós, mas cada caso é um caso. Porque quando eu penso no perdão com o objetivo de me abrir para enxergar o aprendizado, o pedido de perdão velado tem o seu valor. Porque se eu peço perdão e não verbalizo isso, eu ofendi o Charles, peço perdão a ele em oração, mas não vou lá falar com ele. Primeiro, isso tem valor para mim, porque eu estou pelo menos admitindo para mim que eu errei, que eu preciso mudar. Então, existe valor.
Segunda coisa, existe valor por quê? Porque eu posso não falar verbalmente para o Charles, mas se essa oração é verdadeira, isso vai chegar no Charles. Lembrem-se, pensamentos, emanações energéticas, elas viajam. Então, de certa forma, isso vai chegar ao Charles, mesmo que ele não se lembre efetivamente. Agora, verbalizar, eu vou dizer que ela tem uma vantagem a mais, né? Porque trabalha o meu orgulho e a minha vaidade. Então, existe valor no perdão, mesmo feito em oração. Mas eu verbalizar, eu vou estar trabalhando o meu orgulho e a minha vaidade, de admitir verbalmente para o outro que eu errei. E não estou me humilhando para o outro, mas eu estou admitindo que eu errei. Isso me faz crescer. Se eu não consigo fazer isso ainda, que eu faça a oração, o pedido de perdão velado. Então, se eu não consigo ainda verbalizar, ainda me fere demais, tudo bem, ninguém vai te forçar a pedir perdão. Faça o que você sabe fazer. Se é só em oração que você consegue fazer hoje, faça. Mas se você tiver a oportunidade de pedir, de verbalizar, de trabalhar um pouco esse orgulho, essa vaidade que todos nós temos, também é importante. Fala, Marcelo. Nossa amiga Rosana fez uma consideração que eu gostaria de falar. Pode. Eu acho que deveríamos orar, perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós deveríamos perdoar aquele que nos ofende. É uma forma da gente enxergar e trabalhar nosso entendimento dentro do Pai Nosso. É interessante a gente analisar. E a gente só viu uma frase, né? É interessante, às vezes, a gente pegar o Pai Nosso inteiro e olhar frase por frase. O que a gente realmente está querendo dizer com isso? Né? Venha nosso, vosso reino. O que realmente isso quer dizer para mim? Por quê? Porque eu vou começar a dar mais valor para aquilo que eu estou falando e entender o que eu estou falando. Mas, óbvio, para Deus, o que vale é a sua intenção. Então, Ele não vai se importar com as palavras que você usa, mas é interessante sim. É uma ótima consideração. Bom, então, tem mais pergunta, Marcelo? Não? Então, como eu estava dizendo, o pedir o perdão, apesar de ter a sua utilidade para o outro, eu peço o perdão, o objetivo deveria ser o meu crescimento. Eu trabalhar a minha vaidade, o meu orgulho, eu conseguir admitir os meus erros, eu conseguir me abrir para conseguir ver as oportunidades, enxergar as oportunidades de mudança. Óbvio que quando o outro me perdoa, isso também é importante. Porque quando o outro me perdoa, isso muitas vezes alivia um pouco o peso que eu coloquei sobre as minhas próprias costas, por ter errado. E aí eu consigo trabalhar essa mudança de uma forma mais leve. Mas lembrem-se, isso tudo só vai funcionar se eu efetivamente pedir perdão de verdade. Porque se eu pedir perdão por simplesmente pedir, o outro vai me perdoar e eu não vou me sentir mais leve ou mais pesado porque eu nem estava pesado. Eu achava que estava certo, só estou pedindo perdão por uma formalidade. Então, o pedido de perdão real, de coração, quando a gente trabalha ele, mesmo que a gente não consiga fazê-lo na sua amplitude, o pedir o perdão me permite crescer. Me permite enxergar as possibilidades de crescimento. O receber o perdão, caso aconteça, me permite ficar mais leve para seguir. Só um minutinho, Charles e Marcelo. Agora, entendam que o pedido do perdão ao outro é uma coisa. Mas a gente não pode esquecer do auto-perdão. Por quê? Mesmo que eu não tenha errado comigo, mesmo que eu efetivamente tenha, pelo menos aos meus olhos, errado só com o outro, porque quando eu erro com o outro, obviamente eu estou errando comigo, mas quando eu erro com o outro, quando eu acho que só o outro foi prejudicado, quando eu trabalho esse meu auto-perdão, me desculpar,
Aí não é que eu tiro um pouco de peso das costas. Eu tiro um peso gigantesco das minhas costas. Porque eu consigo perceber que eu posso errar e não me resumo a este erro. Que eu ainda tenho uma jornada pela frente e eu posso mudar. Então, quando a gente fala de perdão e a gente fala de perdão ao próximo, a parábola fala do perdão ao próximo, nós nunca podemos esquecer do auto-perdão. Primeiro Charles, depois Marcelo. O interessante é que a parábola, ela fala do credor incompassivo. Talvez essa segunda palavra, incompassivo, possa nos ajudar a entender a posição daquele credor e muitas vezes a nossa posição e nos dar um caminho para a gente aprender a perdoar. Né? Explica para nós um pouquinho o que quer dizer incompassivo. Fala você. Fala, pode falar. Incompassivo quer dizer sem compaixão. Aquele que não tem a afinidade com o outro, aquele que não consegue sentir compaixão, aquele que não consegue se irmanar com o outro. Apesar dele ter tido o perdão da dívida dele, ele não consegue se sentir irmão do outro e ter compaixão pelo outro para lidar da mesma forma com ele. Por E quê? é isso que eu queria que você aprofundasse para a gente. A questão é que quando, né, a gente vai usar o exemplo da parábola, quando o servo pede perdão ao seu senhor e é perdoado, e logo após cobra daquele que lhe deve e não consegue perdoar, sendo que aquele que lhe deve disse a mesma frase que ele disse ao Senhor. É porque ele não consegue se ver como igual a esse irmão. Muitas vezes nós, por vaidade, nos acreditamos merecedor de algo que o nosso irmão não é. Basta que nós analisemos as justificativas que a gente dá. Né? Todos nós já cometemos equívocos, desde criança, e sempre temos uma justificativa. Né? Começou lá na escola, com o meu cachorro comeu meu dever de casa, né? Coisas do tipo. A gente sempre tem uma justificativa para não fazer o que deveria ter feito. Agora, muitas vezes alguém do seu lado dá a mesma justificativa que você e você não aceita. Por quê? Porque no seu entendimento, você tem justificativa. Você pode ter errado. Por quê? Porque o seu erro é justificado, mas o outro, não. O outro deveria ter aceitado. E o mais estranho é que nós fazemos isso com o outro e muitas vezes fazemos até com nós mesmos. Nós temos que entender que todos nós, independente do quanto achamos que somos evoluídos, mais evoluídos ou menos evoluídos, todos nós estamos em patamares de evolução semelhantes. Se nós estivéssemos num patamar evolutivo tão diferente um do outro, nós não estaríamos nem no mesmo planeta. Então, se nós estamos todos aqui juntos, quer dizer que nós temos pelo menos uma certa equivalência nesse nosso nível de evolução. Então, se eu consigo ver justificativas na minha ação que me façam pedir o perdão ao outro e achar que mereço ser perdoado, por que que o meu irmão também não pode? Ah, mas ele já me fez esse pedido de perdão várias vezes. Quantas vezes você também não pediu perdão pela mesma coisa várias vezes e continua errando? A necessidade da compaixão é a necessidade de você se ver como igual. E quando eu falo igual, entendam que nós somos diferentes na nossa história, mas igual em oportunidades, igual enquanto irmãos. Fala, Charles. Só para completar nessa toada que a gente está, é interessante que ele teve a oportunidade de experimentar o perdão e depois de não perdoar e ter a consequência do seu ato. Me parece uma coisa que a gente vive cotidianamente e às vezes a gente não consegue enxergar.
né? Tipo aquela pergunta, por que que isso acontece sempre comigo? E eu não paro para pensar o que está acontecendo e qual é a raiz desse ato que eu faço que eu não consigo enxergar que está gerando essa consequência para mim. Aí eu fico indo e vindo, eu me acho muito bom, não merecedor daquilo, mas o que que eu faço para o meu irmão? Sabe? Me parece que a compaixão seria o ato, mais do que eu me igualar ao outro, seria eu me igualar ao ser humano, me colocar na condição de ser humano e aceitar a vida como um aprendizado. Não sei se eu fui confuso, mas me ajuda. Isso mesmo. E nós que estamos dentro de né, um grupo, né, que segue, que entende, que crê na doutrina espírita, muitas vezes nós utilizamos dessa crença espírita para usar mais justificativas. Por quê? Porque como eu não consigo me ver como o outro, né, eu não consigo... por que isso só acontece comigo? Eu não consigo ver os meus equívocos que justificariam essas minhas ações. Eu sempre jogo para a vida passada. Aí eu devo ter feito uma coisa muito ruim na vida passada, porque nessa vida eu sou perfeito. Gente, todos nós erramos. Pequenos erros, grandes. Todos nós erramos. E tudo que acontece na nossa vida é consequência dessas ações. Às vezes é uma bola de neve, foram vários pequenos errinhos que geraram a consequência que agora eu estou vivendo. Eu não tenho que ficar me martirizando por ter errado. Eu tenho que me perdoar por ter errado e aprender para não errar de novo. Mas eu não posso me achar melhor que o meu irmão, achando que eu sou melhor e se errei posso ser perdoado, mas ele não. Se você acha que hoje você é uma pessoa muito boa e que erra pouco, que bom, porque efetivamente é, comparado ao que nós fizemos em vidas anteriores. Mas ainda erramos. Todos nós. Então, o ato de compaixão é o ato de nós conseguirmos nos ver como irmãos. Por isso que o perdão trabalha mais do que tudo o nosso orgulho e a nossa vaidade. Que é entender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tanto quanto todos os nossos irmãos. Marcelo. O Fred quer fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Fred, por favor. Alô, tá me escutando? Jeane, olha só, eu gosto muito de parábola a partir do momento que eu passei a perceber que na época que Jesus falava, ele tinha que ser pungente até em algumas informações, para botar o povo para raciocinar. E mais uma vez ele foi pungente no sentido de falar sobre a questão do credor incompassível, como o Charles bem falou. E quando ele falou isso, a gente traz isso ainda, a pergunta ela já vem, para os tempos atuais. Porque assim, a gente fica pensando que alguém vai cobrar alguma coisa da gente quando a gente está aqui ou vai para o outro plano, já que estamos tendo uma palestra numa fraternidade cristã, né? E aí, a minha grande preocupação, quando se fala em dívida, que ele deixou claro, dívida, né? Ele falou por meio de parábola, mas a fala dívida significa dizer que ele não está apontando quem tem ou quem não tem dívida. Esse apontamento, quem vai fazer, é isso que eu quero tentar descaracterizar e que você me ajude. Esse apontamento das dívidas, quem faz somos nós mesmos. Aqui, quando encarnados e também quando desencarnados. E aí, por quê? Para descaracterizar, porque na época Jesus precisou de falar que era um credor. E o objetivo dele sempre foi ganhar o reino do céu. Ele falou, acho que umas 25 vezes no Antigo Testamento, 27, ele falou o reino de Deus, mas reino dos céus e reino de Deus no final é a mesma coisa, sabe? E aí a gente fica falando, Jesus vai me culpar. Nada, somos nós mesmos que angariamos isso. E aí tem até uma passagem bíblica que fala assim, a gente vai pagar até o último centil. Olha que interessante, essas dívidas nós vamos pagar e quem vai escolher como vamos pagar essas dívidas somos nós mesmos.
eu acho que a gente tem que tentar descaracterizar um pouquinho que é Jesus que aponta as nossas falhas. Sabe? Porque essas dívidas, desculpa falar desse jeito, vão ser pagas ao longo das encarnações que nós acharmos necessários, até expurgá-las. Sim. Desculpa. Você entendeu? Não, sem problema. Sem problema. Só vamos entender o seguinte, nós estamos num nível de evolução, nós crescemos muito, graças a Deus, ao ponto de que hoje nós temos a capacidade de auxiliar as equipes espirituais a planejar a nossa encarnação. Então, como o próprio Fred colocou, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente chega no plano espiritual e nós nos deparamos com nós mesmos, mas de uma forma mais nua e crua. Ninguém vira santo quando desencarna. Ninguém se torna extremamente inteligente quando desencarna. Você continua sendo você. Mas digamos que as coisas ficam mais claras. É descortinado muita coisa. Você consegue enxergar com mais clareza você mesmo. Entendeu? Você não se tornou melhor, você não se tornou mais inteligente, você não se tornou santo. Você só consegue se enxergar de uma forma melhor. Porque você muitas vezes se dá conta de qual era o seu objetivo e do que efetivamente você fez. Então vamos imaginar o seguinte, vamos lá, vamos criar uma parábola aqui. Você decide ir para uma viagem e faz um roteiro. Eu vou fazer isso. Você chega, mas você se empolga com o lugar e aproveita tudo que você pode e que não pode, e você nem mesmo lembra do roteiro. E aproveita, chega o último dia de viagem, você vai embora. Quando você chega em casa e alguém te pergunta, e aí, fez tudo que você planejou? Você fala assim, ah, meu Deus, esqueci. Não fiz. Ou fiz parte. Eu me programei tantos anos para fazer isso e não consegui fazer, não dei conta. É isso que acontece. Nós nos damos conta do que efetivamente nós estávamos dispostos a fazer e não fizemos. Muitas vezes é esclarecido a nós que aquelas oportunidades, sabe, aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, era a oportunidade de colocar em prática aquilo que você queria tanto trabalhar. E aí, neste momento, ninguém vai apontar o dedo para você. Não vindo dos trabalhadores do Pai. Nenhum dos trabalhadores da seara do Mestre Jesus vai apontar o dedo para você dizendo isso você não fez, você tinha prometido. É você que se culpa. É você que começa a alimentar a culpa por não ter feito o que achou que deveria. Por ter feito coisas que não deveria ter feito. Então, a cobrança vem de você. Não existe aquela nossa imagem de, chegando na porta do céu, São Pedro lá com um pergaminho de todo tamanho, dizendo o que você fez e não fez, se você pode ou não pode entrar. Gente, isso não existe. Nós temos essa consciência. E aí, como o Fred mesmo colocou, depois de muito tempo, vocês já tiveram a palestra sobre planejamento, depois de muito tempo pensando sobre isso, aprendendo sobre isso, trabalhando, nós nos colocamos à disposição para reencarnar, para tentar trabalhar aquilo que a gente não conseguiu trabalhar e aprimorar aquilo que nós conseguimos trabalhar, porque sempre a gente aprende alguma coisa. E como nós já temos um nível evolutivo um pouquinho maior, nós crescemos. Hoje, nos é permitido, nós já temos uma certa maturidade para participar desse planejamento. E como o Fred colocou, nós opinamos. Olha, eu queria vir nessa encarnação com esse problema físico, porque eu acho que isso vai me dar a possibilidade de aprender isso. Porque eu acho que isso vai me impedir de cometer de novo esse erro.
Agora, que fique claro, nós participamos opinando, mas nós não determinamos. Então, eu sou obrigada a reencarnar de acordo com os moldes que são me dados? Não. Você tem a opção de não reencarnar. Mas existe toda uma equipe que não vai fazer um planejamento reencarnatório dentro só do que você quer. Por quê? Porque, apesar de nós termos crescido, nós ainda somos imaturos. Tem coisas que a gente ainda não consegue escolher sozinho. Se deixar por nossa conta, ou a gente vem e não faz nada, ou a gente vem e tenta fazer tudo de uma vez e não vai dar conta. Então, nós opinamos, nós participamos, nós temos o direito de dizer o que achamos que é melhor ou não. Muitas vezes, o que você opina é aceito. Provavelmente, boa parte do que você está vivendo hoje foi escolha sua. Não, tudo foi escolha sua, mas boa parte foi sugestão sua. Mas existe uma espiritualidade que tem um conhecimento maior que o seu, que vai te dizer, olha, isso agora não vai dar. Porque não existe a possibilidade, você não vai dar conta, talvez vamos deixar para próximo. Obviamente que se a gente insiste e tem aprendizado em passar por aquilo, muitas vezes acontece. Mesmo que isso vá trazer dor. Então, é engraçado pensar nisso. Por quê? Isso quer dizer que a nossa vida, que a gente reclama tanto, que é difícil, ela foi atenuada. Porque se dependesse da gente, provavelmente era mais difícil ainda. Porque teve uma equipe espiritual muito sabedora, conhecedora, esclarecida, que disse, olha, isso aqui você não vai dar conta, vamos deixar para a próxima, isso aqui acho melhor agora não. E a gente acha que a nossa vida está difícil. Nós temos os obstáculos necessários e do tamanho exato para a nossa capacidade de aprendizado. Então, a cobrança não vem de nenhum trabalhador do Pai. A cobrança vem de nós. E o pagamento dessa cobrança é feito como? Aprendendo, vivenciando. Então, como o Fred colocou, nós sempre vivenciamos para aprender. Então, se você quer pagar, você vai pagar, aprendendo a fazer diferente. Mas essa cobrança efetivamente é nossa. Marcela. A Cristina quer falar. Cris, pode abrir seu microfone, por favor? Jeane, o que eu fiquei pensando quando eu li? Quando o perdão concedido por esse Senhor ao seu servo, ele vem de uma alma mais elevada, portadora de sentimentos nobres, tá? E o porquê, assim, o servo foi perdoado, mas não levou em consideração nada. Por isso que a questão da pergunta, da questão da nobreza da pessoa, porque vocês estão falando muito assim, do perdão, do auto-perdão. Mas e a pessoa que perdoou, tá? Não é que ela foi orgulhosa nem nada, ela perdoou para o outro seguir, só que o outro não teve o mesmo, ele não aprendeu, não teve a mesma linha, entendeu? Ele acabou fazendo tudo ao contrário. Eu queria que você pudesse me falar sobre isso. Vamos lá, colocando da seguinte forma. A parábola em si, Jesus teve o objetivo de colocar o Senhor como Deus, nosso Pai Celestial, como ele cita. E aí, como eu disse, entendendo que ele estava se referindo ao nosso Pai, entendam que aquele último trecho significa apenas que Jesus estava tentando trazer uma intensidade, só um minuto, Charles, uma intensidade um pouco maior para que as pessoas aprendam. Então, se nós entendemos a parábola como o Senhor sendo Deus, ele perdoa
se é que ele tem motivo para perdoar, e espera que nós também possamos fazer o mesmo para com nossos irmãos. Mas ele nunca vai nos punir por não ter feito o mesmo, ok? Agora, obviamente, nós também podemos nos colocar na posição desse Senhor, que é capaz de perdoar. E aí o interessante é justamente falar sobre isso. É nobre perdoar? Lógico que é. O perdão é um sinal, quando você perdoa de coração, é um sinal de que você efetivamente consegue compreender o outro. Entender que o outro tem direito de errar, ele ainda está em processo de aperfeiçoamento. Só que, para pensar o seguinte, se eu tive a hombridade, a nobreza, de perdoar alguém que cometeu um equívoco comigo, porque eu entendo que ele é um ser falível, quando eu ver este indivíduo não conseguindo perdoar o outro, o que eu tenho que fazer? Perdoar ele de novo. Como Jesus disse, 7 vezes 7 é pouco. É 70. Ou é bem mais que isso. Por quê? Porque nós vamos perdoar vários irmãos e esses irmãos não vão conseguir fazer o mesmo, porque nós ainda estamos aprendendo, nós não conseguimos fazer. Esse indivíduo não aprendeu nada. Ele ainda está aprendendo. Talvez ele precise ainda de um tempo para aprender, ele precisa entender o que é perdão, ele precisa valorizar o perdão. Nós estamos aqui para isso. Nós ainda não conseguimos entender o que é perdão. Todos nós aqui já fomos perdoados por uma ação e não conseguimos perdoar o outro quando fez a mesma ação que nós. Não é que a gente não conseguiu nos colocar, eu não consegui me colocar no lugar do outro. Eu já estive no lugar do outro, me perdoei, mas não consigo perdoar ele. Por quê? Porque nós ainda somos seres falíveis. Então, é um ato de nobreza? É. Mas entenda, isso não nos dá o direito de exigir que o outro consiga fazer o mesmo. E como Deus, o nosso Pai é maior que tudo, Ele não vai nos exigir isso. Jesus não vai nos exigir isso. Nós não deveríamos. Então, nós devemos perdoar? Sim, mas não exigir que o outro perdoe também. Nós devemos ajudar o outro, tentar auxiliar da melhor forma possível, que ele aprenda como perdoar, mas não exigir dele que ele faça uma coisa que ele não consegue fazer ainda. Porque se nós exigirmos, aí o nosso perdão cai por terra. Porque eu não vou estar respeitando, não vou estar tendo compaixão, como o Charles colocou, sabiamente, para com o outro. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar de novo, Cristian. Fala, Marcelo. Charles, primeiro, depois Marcelo. Charles. Eu estou meio confuso. Me perdoa, já vou pedindo perdão de antecipadamente. Mas olha esse pensamento. Se a vida nos leva a aprender em razão da necessidade de nosso crescimento, estaria errado em dizer que temos uma dívida pessoal, uma obrigação moral de nós para conosco, da vida para conosco? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Repete. É confuso, eu estou confuso. Né? Se a vida nos leva a aprender em razão da necessidade do nosso crescimento, estaria errado em dizer que temos uma dívida pessoal, uma obrigação moral de nós para conosco e da vida para conosco. É como se... Pode falar. É como se a dívida não fosse do outro, não fosse de mim em relação ao outro. É uma dívida minha em relação ao outro, em relação a mim, em relação à vida. Como o Fred colocou, eu acho que dívida nem seria o termo. Nós não devemos a ninguém. Nós temos livre-arbítrio. Então, eu não tenho o que fazer. Seria ideal eu aprender a fazer para o meu bem próprio. Então, para o meu crescimento, eu tenho a oportunidade, eu tenho a capacidade,
eu tenho a possibilidade, mas a dívida. Porque quando eu coloco a dívida, me coloca uma imposição. Eu tenho que fazer. Eu deveria fazer. Seria bom se eu fizesse. Mas não é uma dívida. Por quê? Porque ninguém vai me cobrar, ou pelo menos não deveria. Cada um tem a sua própria história, tem o seu próprio tamanho. Então, obviamente que nós temos durante a vida várias oportunidades de crescer. As janelas, as portas se abrem o tempo todo para que nós possamos aprender e crescer, mesmo que nós não consigamos enxergar isso. Ah, todas as portas se fecham para mim. Não, estão todas abertas. A questão é que você está olhando só para aquela porta que você quer entrar. Está ignorando as outras. Porque as portas estão abertas. Então, a vida nos dá essas as possibilidades. Eu tenho a dívida de aceitar, de enxergar e de aproveitar as oportunidades? Não, eu tenho o direito de não aceitá-las, de não crescer. Mas, se o que eu quero é ser feliz, se o que eu quero é crescer, eu deveria olhar isso com um pouco mais de atenção. E, com o passar do tempo e por causa da dor, uma hora eu vou acabar me obrigando, de certa forma, a enxergar. Entendeu? Então, tem uma palavra, sabe, que está na ponta da língua, que eu colocaria no lugar dessa dívida, para com a vida e para conosco. Né? Eu tenho um compromisso para comigo. Não uma dívida. Desculpa. Fala. Mas é que a questão da existência da dívida continua batendo na minha cabeça. E você trouxe uma elucidação aí muito interessante, que não é dívida, é oportunidade. Né? Mas ainda não estou convencido disso. Parece que a vida sempre está nos cobrando uma dívida e por isso que as coisas acontecem. Em vez de estar nos dando oportunidade de crescimento, ela está nos colocando barreiras para a gente tentar transpassá-las e aí haver crescimento. Pensa o seguinte, você, né, pensa como um pai, como alguém que tem uma criança imatura, mas que você ama muito. E ela se recusa a tomar um remédio que ela precisa, porque ela está doente e precisa se curar. Ela precisa desse remédio para ficar bem. Você não vai obrigar ela a tomar um remédio, porque você quer respeitar o livre-arbítrio dela. Então, o que você vai fazendo? Colocando o remédio na frente dela direto. Coloca o remédio na comida, coloca o remédio junto com a água, coloca o remédio ali do lado na mesa, coloca o remédio ali. Você está sendo mal por estar lembrando a ela que ela tem que tomar o remédio? A vida, você está cobrando a ela que ela tem que tomar o remédio ou você está sendo cuidadoso? Você está sendo amoroso com uma pessoa que você quer bem? Está dando a ela oportunidade de enxergar por conta própria que precisa daquele remédio. Porque você podia enfiar o remédio goela abaixo, né? Mas você não faz isso. Você vai dando a ela oportunidade de enxergar o remédio e falar assim, eu acho que eu vou ter que tomar isso. É isso que a vida faz. A vida não te obriga a aprender. A vida vai te dando circunstâncias para que você possa enxergar e falar, eu acho que é bom eu aprender, porque isso vai ser melhor para mim. Eu posso dizer, então, que a vida é uma orquestração de oportunidades colocadas na minha frente por quem gosta de mim e não uma sequência de castigo porque eu fiz uma coisa errada. Obviamente que não. Obviamente, nós temos que pensar que a vida também tem as consequências das nossas ações. Mas como essas consequências, elas só vão permanecer existindo se elas tiverem aprendizado, eu posso dizer sim, que é uma sequência de aprendizados. Porque se eu fizer algo tão danoso que a consequência não vai trazer aprendizado nenhum para mim,
de alguma forma isso vai ser alterado. Então, se chegou para mim, tem aprendizado. Então, sim, a vida é uma sequência de oportunidades de aprendizado, que eu posso me negar a enxergar, porque ela não vai me obrigar a isso, mas ela vai insistir. Tudo depende de como eu vejo. E ela vai insistir para o meu bem. Como um pai colocando o remédio na frente do filho para que ele possa enxergar esse remédio. Tudo bem? Obrigado. Marcela. Você está no mudo. Desculpa, tem uma pergunta, uma colocação em duas pessoas querendo perguntar, tá bom? Aí você vai me dando um ok. Seria um caso de falta de empatia daquele servo que não aprendera a ter compaixão? Ou o fato dele não teria como agir com esse sentimento? É a falta de empatia, é a falta de compaixão. Mas não é que ele não teria como agir com esse sentimento. Por quê? Porque a oportunidade de agir com esse sentimento era aquela. E ele vai ter várias outras. Então, não é que eu tenho que ter o sentimento para agir com ele. Eu tenho que tentar agir com o sentimento para conseguir construí-lo em mim. Então, eu não tenho que ter compaixão para agir com compaixão. Eu tenho que tentar tentar agir com a compaixão para construir a compaixão dentro de mim. Então, o sentimento ele não vem numa caixinha, pronto, agora é seu. Não, eu vou construindo, e eu vou construindo com a prática. Então, é mesmo não concordando às vezes com o outro, é tentar enxergar o lado dele, é tentar analisar que ele errou, e aos poucos, isso vai crescendo dentro de mim. Então, ninguém acorda tendo empatia, acorda tendo compaixão. Você constrói, e constrói praticando. E essa prática, quando a gente começa, é difícil, porque você vai ter que se forçar a praticar. Porque não é natural ainda seu. Marcelo? Tá no mudo ainda. Desculpa, eu tô lenta hoje, né? Eu acho que o problema é nós nos acharmos melhor que o outro. É o velho ditado, eu posso, mas o outro não. Aí, após essa consideração da Rosângela, o Fred quer falar, e após o Fred, a Jussara também deseja falar. Tá. Fred. E aí encerrou. Assim, quando você foi falando aí, né? E se a gente ficar preso na fala do credor incompassivo, a gente também deixa de... E normalmente, quando a gente está discutindo uma palestra dessa forma, onde todos perguntam, todos são respondidos e levantam uma série de questionamentos, às vezes, nesse momento, a gente tem mania de a carapuça cair, porque é só para o credor incompassivo. Eu, Fred, como credor incompassivo. E como fui? E como estou tentando melhorar? Mas eu não sou só um credor incompassivo. Eu também sei fazer o oposto do credor incompassivo. O problema é que a gente, às vezes, lembra daquele negócio na fraternidade que vocês falam? A gente vê só o pontinho preto no pano branco, sabe? A gente não vê tudo também que a gente já consegue hoje, como você mesmo falou, com esclarecimento que a gente já tem, de não atuar como um credor incompassivo, sabe? Mas é justamente isso, a gente tem que balizar, porque se tem uma fala que essa parábola ela traz na minha mente, quando eu li, e achei muito legal, porque eu estou lendo e estou divagando, tá? Se eu estiver errado, você me corrige aí. É a questão de ela suscitar a questão da humildade, a questão da empatia, a questão da compaixão. Não é para você abrir mão dos bens materiais, né? Porque quando Jesus falou, ele falou, larga tudo e me segue. Só que a gente às vezes não entende o que é esse largar tudo. Esse largar tudo é a oportunidade de aprender justamente com o que é de melhor para que nós conquistemos o reino do céu. Não é isso? Sim. Que está dentro de nós. Não é isso?
Show de bola. Exatamente isso. Exatamente isso. Tanto que o perdão, nós até conseguimos praticar com certa facilidade, mas não com todos e não sempre. Às vezes nós conseguimos perdoar determinadas pessoas, mas não conseguimos perdoar outras. Nós conseguimos perdoar determinadas ações, mas tem algumas que, no nosso entendimento, são imperdoáveis. Nós conseguimos perdoar em determinada época da vida e não conseguimos em outra. Por quê? Porque ainda estamos aprendendo. O que nós não podemos é deixar de praticar e deixar de analisar essa situação. E é interessante essa diferença para que nós possamos analisar por que eu perdoo fulano e não perdoo ciclano, sendo que eles fizeram a mesma coisa. Por que eu perdoo essa ação e não perdoo aquela? Se já foi dito várias vezes que não existe pecadinho e pecadão. Erros, são tentativas de acerto. Então, eu tenho que ir analisando cada uma dessas situações, não com o objetivo de me martirizar e de me culpar, mas de me entender. Entender quem sou eu. Qual é o meu limite, até onde eu consigo ir, porque ninguém está te exigindo mais do que você pode dar. Quando é dito a você, faça o seu melhor, ninguém está dizendo faça mais do que o seu melhor, é faça o seu melhor. Mas para eu saber dar o meu melhor, eu tenho que saber qual é esse melhor. Até onde eu consigo ir? Até onde eu consigo compreender? E lembrando sempre que perdoar não quer dizer compactuar ou concordar com o outro. Eu perdoo o que você fez a mim, mas eu continuo achando que você agiu errado. Porque perdoar não quer dizer ao outro, você está certo. Perdoar é simplesmente entender, você tem o direito de agir de acordo com o que você acha que é certo, mesmo que no meu entendimento não seja certo. Então, parem de achar que quando você perdoa o outro, quer dizer que você está concordando com ele. Não. Uma pessoa pode perdoar alguém que tirou alguém dele. Muitas famílias conseguem perdoar, por exemplo, o responsável pelo desencarne de alguém muito próximo. Isso, né, já aconteceu várias vezes. Quer dizer que ele aceita e concorda dele ter matado alguém que eu amo? De ter matado alguém que eu amo? Não. Quer dizer simplesmente que eu entendo que você tem esse direito de agir de acordo com o que você acha que é certo. E que eu não posso te exigir mais do que você consegue dar. E o mais, eu acho que o mais difícil e o mais bonito é quando alguém perdoa sem o perdão ter sido pedido. Porque perdoar alguém que te pediu perdão é difícil, mas é fácil de se trabalhar. Agora, você perdoar alguém que não se arrepende, que não te pediu perdão e na verdade nem quer, isso é difícil. Mas é possível também. Porque a partir do momento que nós trabalhamos a nossa compaixão e compreendemos que nós somos seres iguais em oportunidade, diferentes em história, nós vamos começar a entender que todos nós somos falíveis, temos o direito de errar e não podemos ser rotulados pelos erros que cometemos. Nós temos o direito de errar e vamos mudar, vamos aprender, vamos tornar pessoas melhores. Isso é perdão. Perdão não é concordar, compactuar. Perdão é compreender, não a ação, a pessoa. Eu posso não compreender o porquê você fez, mas eu compreendo que você merece respeito. É difícil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de tudo que a gente tem que aprender nessa vida. Nessas vidas, porque uma vida é pouco para aprender isso. Mas nós temos que praticar. Marcela. É a Jussara agora, né? Isso, Ju, pode abrir seu microfone, por favor. Ju, tá sem som.
Tá sem áudio ainda, Jussara. Não tô te ouvindo. E agora, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Ah, tá. Então, eu ia perguntar, mas você agora, já finalizando, você deu a resposta que eu queria, que eu estava aqui relutante. Eu só queria acrescentar que, assim, o tempo também, para essa coisa do perdão, ele é muitíssimo importante. Eu estava em dúvida numa coisa que eu estava vivendo, e aí eu percebi assim, como nós todos estamos, né, em crescimento, parece que quando se olha um para o outro, parece não haver mais a necessidade do perdão, não tem? Porque o tempo passou e aquilo que era, naquele tempo lá atrás, era uma coisa enorme, aí agora, como se fosse um olhar de alma para alma, parece sem sentido. E a gente fica se perguntando por que que levamos tanto tempo. E aí você me respondeu e eu sou muito grata. Eu queria só relatar isso. Muito obrigada. O tempo, ele é maravilhoso nisso. E ele é relativo. Existem laços que nós demoramos vidas para reatar, porque nós não conseguimos perdoar. Mas quando perdoamos, é isso que você está dizendo. O peso se vai ao ponto de você parar para pensar por quê? Por que que pesava tanto? Então, também não existe como você comparar, eu tenho que perdoar em um mês, em um ano, em uma vida. Cada caso é um caso. Porque o tempo é muito relativo para cada um de nós e para cada situação. Mas é exatamente isso. Marcela, você levantou o dedo? Perguntas encerradas. Tudo bem, obrigada. Bom, a gente está finalizando, estão 10 minutinhos, e só queria colocar para vocês o seguinte. O meu objetivo hoje, o nosso objetivo, o objetivo da nossa conversa, era justamente que a gente falasse sobre o perdão e o respeito. Mas eu quero que fique claro para vocês que era para que a gente conversasse sobre isso, para que a gente entendesse a necessidade de praticar o perdão. Não é para exigir que vocês perdoem. Então, não saiam dessa nossa conversa com aquela impressão ruim de que aquilo eu não consigo fazer. Falar é fácil, praticar é difícil. Nós sabemos que é difícil. É difícil para todos nós. A questão é colocar em prática. Então, não é uma cobrança. Jesus não nos cobra, Deus não nos cobra, e nós não podemos cobrar uns dos outros. Então, não há uma cobrança de que vocês, a partir de amanhã, perdoem todo mundo. Mas é um alerta para que vocês estejam atentos a essas portas que estão se abrindo, essas oportunidades que vocês estão tendo de trabalhar o perdão. Para que vocês consigam ver esse remedinho que vai ajudar tanto vocês a crescer, apesar de muitas vezes ele ser um remédio amargo, mas que vai curar todos os nossos males. É para que nós possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos a tudo que está à nossa volta, para que nós consigamos olhar para nós mesmos. Jesus, nessas parábolas, ele trouxe esses ensinamentos de uma forma branda justamente para que nós pudéssemos lidar com elas de uma forma melhor. Era um remedinho amargo, né? Disfarçado para não ficar tão amargo assim. A forma em parábolas de ensinar era justamente para que nós conseguíssemos ir digerindo isso aos poucos e dentro da nossa capacidade. E quando a gente fala em Jesus, porque nosso curso é sobre os ensinamentos de Jesus na forma de parábolas. Nós estamos, né, num grupo que está assistindo palestras de uma fraternidade cristã.
Então, é por isso que nós usamos Jesus como referência, é por isso que nós o consideramos como nosso mestre. Mas, ao finalizar, eu queria deixar bem claro que ele não foi o único que trouxe esse ensinamento. E nem foi o primeiro. Jesus é e sempre vai ser muito importante para todos nós. Mas vários outros irmãos trouxeram ensinamentos tão grandiosos quanto. Porque Jesus veio no momento certo, no lugar certo, mas em outros momentos houve necessidade de outros irmãos. Tanto que uma das frases que mais resume essa parábola, e nós todos conhecemos ela, não é de Jesus. Não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você. Muita gente acha que foi Jesus que disse isso, mas não foi. Isso foi dito 500 anos antes de Jesus. Essa frase é de Confúcio, um filósofo chinês, que nasceu antes de Jesus. Então, nós já estamos trabalhando a necessidade do perdão, da empatia, há muito tempo. Então, vieram pessoas antes de Jesus, vieram pessoas depois. O irmão que está do seu lado, ele é um que pode estar trazendo um aprendizado gigantesco. Talvez não tão grandioso quanto as parábolas de Jesus, mas necessário para a sua vida. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos e aproveitar essas oportunidades. Tudo bem? Apoio, moderador, posso encerrar? Bom, vamos agora então praticar tudo que a gente aprendeu. E eu vou fazer, porque o áudio não permite que façamos juntos, mas eu quero que cada um na sua casa, no mudo, possa fazer também um Pai Nosso. E aí eu quero que, à medida que eu vá fazendo o Pai Nosso e vocês acompanhando, vocês ouçam as palavras que vocês estão proferindo. Tudo bem? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Que assim seja.